Tá feito com Luiz Barbosa. Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando o nosso programa Tá Feito, que vem sendo construído aí a muitas mãos, muitas cabeças ao longo dos últimos meses, exatamente para traduzir para todos vocês o melhor programa que vocês possam aceitar e, é claro, aqui pela Nova FM Recife. Eu vou começar agradecendo a quem está comigo, quem ajudou a construir o programa. Já estão aqui conosco na bancada Marcelo Carvalheira e Chico Barreto. Marcelo, meu primeiro agradecimento a você, que tem nessa correria toda sofrido mais do que todo mundo, para garantir esse start do Tá Feito aqui na Nova FM. Boa tarde, Marcelo, muito obrigado. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Garrafinha, a Chico e a todos que formam a bancada aqui do Tá Feito. Eu que fico muito feliz por participar, pelo esse convite maravilhoso, e sou muito grato a você, à Rádio Nova, tá? E a todos que vão contribuir, né? Nessa nova pegada do Tá Feito. Chico Barreto. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Marcelo. Nós estamos aqui para começar um programa que vai revolucionar realmente a radiofonia pernambucana e, quiçá, do Brasil. É um programa novo, com quadros novos, diferentes. É um programa diferente. E nós nos sentimos honrados em participar aqui do seu programa, Luiz. Pronto. Esse nosso programa de hoje, a gente vai ter essa primeira meia hora e muito mais de apresentação dos programas, de agradecimento às pessoas. E eu quero dar sequência nos agradecimentos a uma peça fundamental, decisiva, para que nós começássemos aqui, já tão grandes pela Nova FM, que é o nosso eterno consagrado J. Ferreira. O Jota confiou no nosso taco, fez o abre-alas, conversou com a direção da rádio e apostou o nosso projeto aqui nesse horário. E primeiro agradecimento não poderia ser diferente que não fosse ao Jotinha, certo? Corroborado aí pelo Marcelo Carvalheira, é claro, mas o J. Ferreira é quem pôs a cara e foi lá na casa do proprietário, do Pedro Paulo, e disse: olha, esse pessoal vai ajudar a mudar a dimensão de sua rádio. Então, Jota é o primeiro. Queremos agradecer ao Pedro Augusto, que tem corrido também muito para isso. Obviamente, agradecer ao próprio Pedro Paulo. Agradecer ao Adson, que o Marcelo disse que é garrafinha, que tem aqui corrido conosco nos últimos dias. Agradecer a todos. Os que eu não disse agora, no intervalo eu vou lembrar, o Marcelo vai lembrar, para a gente não deixar ninguém para trás, literalmente. Tá bom, gente? Bom, nós temos uma infinidade de quadros no programa, certo? O objetivo deles é promover a sua interação conosco e, obviamente, a integração da rádio, que é o princípio número 1 dela, com a comunidade. A rádio tem esse objetivo de linkar a comunidade a todas as demandas sociais, a todos os poderes e, obviamente, que essas demandas sejam devidamente atendidas. E esse é o nosso principal objetivo aqui na Nova FM, no Tá Feito, e você pode ter certeza em toda a nossa programação, ok? Bom, nós teremos alguns quadros no programa que vão de encontro exatamente ao que vocês ao longo desses meses nos sugeriram. Nem todos a gente vai conseguir implementar, mas os possíveis nós estamos implementando ou hoje ou ao longo, no decorrer aí das apresentações do Tá Feito. Tá Feito. Nós temos, obviamente, o zap da participação, que você já quiser anotar aí, comece anotando, que ele vai ser fundamental para a nossa interlocução. Então, zap da participação é 98224-4621. Zap da participação. Só aqui no Tá Feito. Vou repetir, o Atos colocou aqui a chamada, ele me cutucou, eu não vi, porque era para fazer isso, chamada linda dessa. Vamos de novo, gente.
8224-4621. Você pode participar ao longo do programa, tá? Nos sugerir, como eu disse, aqui não é conversa não. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Como eu disse, o nosso amigo Chico Barreto é quem vai nos passar todos os dias, contribuir e distribuir, dividir conosco toda a sua sapiência. A reflexão é com você, Chico. Reflexão do dia. A historinha de hoje vai sobre Charles Pombe. Era um piloto americano que atuou na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões, o avião dele foi abatido. E ele pulou de paraquedas e conseguiu chegar ao chão, mas foi capturado pelo vietnamita. E passou 6 anos preso. Quando ele conseguiu se libertar disso, voltou para o país de origem dele. E um certo dia ele estava num restaurante e foi saudado por um homem que sorriu para ele dizendo: "Bom dia, o senhor é Charles Pombe? Era piloto do Vietnã e foi derrubado, não é mesmo?" Ele disse: "Sim, mas como você sabe?" A pessoa falou: "Era eu quem dobrava o seu paraquedas." Parece que funcionou bem, não é verdade? E Pombo quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu: "Funcionou perfeitamente. Caso contrário, não estaria aqui hoje." E ao ficar sozinho naquela noite, Pombo não conseguiu dormir, pensando quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse um bom dia. Eu era um piloto arrogante e eles um simples marinheiro aprendiz. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida de pessoas que nem conhecia. Agora Pombo inicia as suas palestras perguntando à plateia: quem dobrou seu paraquedas hoje? Muito bom. Marcelo, sua interpretação aí sobre essa... Sobre o pensamento, eu tenho a dizer a dignidade humana, é você ter respeito às pessoas e aprender com elas. Com o simples gesto de dobrar um paraquedas, salvou a vida dele. Então, os pequenos gestos, Luiz, as pessoas têm que prestar atenção nas pessoas que estão fazendo aqueles pequenos gestos. Do dia a dia, como rotina. Do dia a dia. Abrir a porta para você do elevador, dar um bom dia, pegar a chave do seu carro e estacionar, um flanelinha, procurar um local para você estacionar. Então a gente tem que olhar para os lados. Muita gente só olha à frente, e a quem interessa. Então o valor da dignidade é ser digno e merecedor daquilo que você está ao seu redor. É isso que eu levo para mim dessa mensagem tão bonita que o nosso Chico Barreto falou. É fato que isso é um dos temas, um dos assuntos. Quantas outras circunstâncias nem tão fatais como nesse caso seria a vida. Se o camareiro, vamos colocar assim para uma linguagem, se o camareiro de paraquedas não fizesse o seu trabalho adequadamente, ou fosse uma pessoa má, ruim, ele mataria muitos e muitos todos os dias, né? Muitas outras situações, elas não imperam diretamente na vida das pessoas, mas elas demandam o dia a dia de muitas pessoas. Elas comprometeriam o dia a dia dessas pessoas. Deixa eu pontuar. Vai para o comercial? Tá. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Resumo de notícias. Voltamos, gente, com o Tá Feito aqui pela 9 FM. Nosso resumo de notícias ele é bem maior do que vai ser agora, tá? Mas hoje a gente está compilando os temas, certo? Eu até sugeri ao Marcelo que deixasse que nós complementássemos agora, depois do break. Eu vou
colocar à tona aqui, trazer um ou dois, porque se a gente conseguir distribuir o primeiro rapidamente, a gente fala do segundo assunto, tá? Mas, Marcelo Carvalheira, você acha que há uma possibilidade de que nós retomemos a economia tão brevemente ou vai demorar muito para que isso aconteça? Ô, Luiz, é claro que eu acredito que a gente está se renovando, tá? O comércio abriu, né? E em partes, né? Agora, como é chamado o novo tempo, né? Nas redes sociais, essas coisas todas. Então, eu acredito que com certeza a economia vai se recuperar, tá? E a gente vai chegar num ponto certo aí de forte. Eu acredito que sim. Chico, você acha que isso, em quanto tempo mais ou menos a gente vai se recuperar? E outra pergunta importante. Essa pandemia, ela já nos dá condição de transitar livremente, parcialmente, a partir de quando? Luiz, é uma falsa impressão que você vê na rua as pessoas desobedecendo, sem máscara, como se nada tivesse acontecendo. Mas, na realidade, os números não falam isso. Os números falam realmente, são frios. Eles falam do perigo que todos nós estamos correndo. Você vai em um shopping center hoje, você não sabe o que está te esperando lá. Você pega num corrimão, você pega numa maçaneta, você não sabe o que está te esperando a respeito disso, não é verdade? E essa economia, eu quero crer que ela não vai ser assim, um estalo para que ela possa voltar. Porque o tempo mudou. Não existe mais aquele... Hoje em dia você trabalha em home office. Tá certo que nem toda a função vai ser home office. Você tem que ter a função do presencial. Mas eu quero crer que a economia vai se arrastar um pouquinho para voltar. Ela vai voltar sim, porque o brasileiro, ele é, antes de tudo, um forte. É um nordestino. Eu acho que vai demorar um pouco, mas nós vamos conseguir sobreviver a tudo isso. Bom, vamos puxar logo o barco para o nosso segundo assunto, ver se a gente pelo menos levanta a poeira dele, que ele é tão importante quanto, é muito preocupante. Nós tivemos ontem o Senado aprovando aí uma lei que intimida, que limita, que preocupa, certo? Com relação ao campo aberto, totalmente amplo e franco das redes sociais. Certo? Eles inventaram aí a tal da lei das fake news, certo? Marcelo, você acha que isso pode nos cercear a liberdade? Até que ponto? Você concorda com essa regulamentação? Qual é a sua opinião? Ô Luiz, essa lei da fake news é mais uma atitude erradamente, porque a internet é um mundo livre. Tá? É claro que existe a responsabilidade de cada um, que se convém, mas eles estão fazendo um barulho para uma situação que não existe. Né? Eu acredito que seja mais uma perseguição ao governo Bolsonaro. Né? Porque a internet, na verdade, os apoiadores de Bolsonaro, eles usam cada um... postando, cada um fazendo o seu trabalho e sua vontade, expondo sua vontade popular, né, em benefício ao Bolsonaro, pelas atitudes que ele vem tomando para o nosso Brasil. Agora, realmente, fake news, a fake news existe, né, mas não tão descarada como eles estão analisando. Eu acho que é errado. Chico Barreto, qual é a sua opinião? Eu acho que eles estão usando a lei da mordaça. Não deveria ser tanto a terra, tanto ao mar, não é verdade? Existe sim as notícias falsas, mas o que está sendo proposto é que se trave alguma coisa e se deixe aberto outras. Olha, eu vou dizer a vocês, eu entendo que a internet, as pessoas que se comunicam em qualquer segmento,
elas precisam ter um princípio básico, que é a responsabilidade. E eu digo a você que, como jornalista, eu nunca vi tanta irresponsabilidade de jornalistas e grandes segmentos da comunicação tradicionais com invencionices, com exageros e com principalmente terrorismo. Os principais órgãos de comunicação nacionais, certo, estão, antes da pandemia e principalmente durante a pandemia, tacando literalmente o terror nas pessoas. Então, para mim, esse deveria ser o combate principal dos congressistas. Essa deveria ser a real preocupação dos congressistas, em atacar, punir e controlar as mentiras do dia a dia. Eu digo a você, eu não assisto mais a Rede Globo, o Jornal Nacional principalmente, há uns 3 meses. Eu assisti no primeiro mês, 20 dias ali da pandemia, eu estava adoecendo. Os caras, e eu sou um cara preparado psicologicamente, mas eu estava adoecendo com tanta desinformação. Então, esses congressistas, portanto, deveriam ter a preocupação nobre e obrigatória de coibirem isso, de acompanharem essas coisas erradas, porque isso muda toda uma consciência. Muita gente adoeceu e morreu certamente por aquele impacto ali. Não tem coisa boa. A prova é tanta que os caras jamais disseram assim: foram recuperadas tantas pessoas da Covid-19. Você nunca viu isso. Você só viu: morreram mais 1.200, aí mostrando caixão, mostrando mãe chorando, pai sofrendo, defunto, cova aberta. É um escárnio. E o Senado deveria se preocupar com isso, certo? Agora, o Congresso, o Rodrigo Maia, que são os dois Alcolumbre Maia que estão defendendo isso fortemente. Por quê? Porque são das personalidades políticas mais atacadas do Brasil. Graças às redes sociais, que as pessoas conseguem saber o que está acontecendo e não. O engavetador Rodrigo Maia tem inúmeros projetos excepcionais para o Brasil engavetados. O Maia tem, o Alcolumbre, aliás, tem N outros projetos engavetados. Mas não, ele vem se preocupar em regulamentar, em controlar, em colocar uma justiça cega e a caráter deles sobre a internet. Então você que está em casa, abra o olho. Daqui uns dias você pode não conseguir postar nada no seu Face, no seu Instagram, certo? No seu WhatsApp, acredite, não é exagero. Então, atente-se a isso. Não é só pela Nova FM que você consegue ter essas informações. Existem outros órgãos sérios. Atente a isso. A responsabilidade não é do governo Bolsonaro ou do Bolsonaro. Ela é nossa. Se nos calarmos agora, nos calarão para o resto da vida. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Estamos de volta com o Tá Feito aqui pela Nova FM e como nós anunciamos no começo do programa, essa parte final do Tá Feito, ela vai ser sempre dedicada a uma história de sucesso. E muitas personalidades, muitas pessoas que nem são tão personalidades assim foram sugeridas, foram indicadas. E hoje nós optamos por uma personalidade que tem uma trajetória de vida que talvez você que está nos ouvindo agora não conheça. Eu já conheço, porque eu tive a oportunidade de conversar. Marcelo Carvalheira já conhece. Então, Pedro Augusto já conhece, que está aqui conosco. Já a gente falou no Pedro algumas vezes e ele não disse nada, mas vai dizer. É o deputado Alberto Feitosa. História de sucesso. Feitosa é um homem de origem profissional militar e que, na sequência, entendeu que deveria militar no campo político. Eu vou pedir as boas-vindas dele, dar uma boa tarde. E a nossa navegação hoje vamos conhecer humanizar o deputado Alberto Feitosa. Tira o deputado e vamos começar a conhecer
Alberto Feitosa. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse programa Tá Feito, e um prazer ainda maior poder falar um pouco da minha vida. E agradecer já que nesse programa tem já decidiu que ia pegar pessoas de sucesso. Eu não vou dizer que eu não tenha tido sucesso. E eu quero dizer a você que eu tenho trabalhado muito. E tenho dito que em um único lugar onde o sucesso vem antes de trabalho, no dicionário. Para mim, quem trabalha está fadado a conquistar as coisas. Eu acho que foi isso que eu fiz. Tive uma educação paterna, materna, que me ensinou muito que as coisas na vida são muito difíceis e que só serão conseguidas se a gente lutar e lutar muito por ela. Então é isso que eu tenho feito todos os dias e tento também passar isso para quem anda comigo e principalmente para quem Deus me deu, que são os meus filhos. Bom, pegamos aí um gancho importante para essa conversa. Eu vou chamar de deputado Alberto Feitosa para as pessoas em casa identificarem, né? Fique à vontade. Mas deputado a gente não é. Na verdade, o que a gente é Alberto Feitosa. O Alberto Feitosa nasceu aonde? Conta um pouquinho da família, quantos irmãos e quando chegou a Recife. Eu sei que é coronel pela Polícia Militar de Pernambuco, não é? Então traga essa trajetória para a gente aqui, para todo mundo do Tá Feito entender um pouquinho. Bom, pessoal do Tá Feito, vamos ver como é que foi feito o Feitosa. Então vejam, na verdade eu sou filho de um pai maravilhoso, ele já se foi, mas minha mãe é Dr. Paulo, né? Eu chamo Dr. Paulo porque meus colegas chamavam de Dr. Paulo, né? Para a mamãe ele é e será sempre Paulinho. E Dona Helena, eu chamo Dona Helena porque também, né, meus colegas chamam Dona Helena e eu chamo de mamãe. E é um casal bonito, meu pai é engenheiro civil, jovem se formou, estudioso. Mamãe naquela época também estudava na faculdade, mas a tendência natural era a mulher ficar tomando conta da casa, né? Ser doméstica. E papai naquela época conseguiu um emprego muito importante, bom para ele, foi ser diretor da rede ferroviária em Natal e Mossoró, depois Natal. Mossoró é uma cidade que inclusive hoje é uma cidade muito forte economicamente, naquela época não era, mas é porque tem muitas plataformas de petróleo, né? Petrobras investiu muito lá. E mamãe foi para lá, recém-casada, lá engravidou, mas resolveu então ter o filho em sua cidade natal, porque precisava de minha avó, Dona Judite, das irmãs, que eram muitos, eram 10 irmãos que ela tinha, de poder cuidar, de poder acompanhar enquanto o papai estava trabalhando. Então ela veio para cá e eu nasci no dia 8 de dezembro, às 5 horas da manhã, os fogos já pipocando, porque 8 de dezembro, Luiz, é o dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Padroeira da cidade do Recife. Eu todos os anos subo o morro lá, visito, tento apoiar a festa do morro. Então foi assim. Então vim de Mossoró, papai e mamãe disseram que eu fui gerado aqui, mas voltei para cá para ser... Eles sabem, né? Logicamente é um detalhe, eles sabem. E fui para cá, então nasci aqui na maternidade do Recife, fiquei aqui meus primeiros 30 dias. Mamãe, inclusive, disse que quando eu estava dando a luz, naquela época não tinha tanta precisão da medicina, meu pai estava numa reunião no Rio de Janeiro. E então ele chega no hotel e tem um telegrama. Não tinha antigamente celular, né? Nem tinha WhatsApp, né? Então ele chega no hotel, tem um telegrama e lógico que ele levou à conclusão que seria alguma coisa relativa ao nascimento do primeiro filho, que também ele não sabia, que naquela época não sabia qual era o sexo. E eles tinham tido uma discussão, é muito interessante isso, eu gosto de contar, eles tinham tido uma discussão sobre a escolha do nome. E naquela época, talvez Marcelo saiba mais, que Marcelo é filho de militar, tinha tido um homicídio no Rio de Janeiro, que era um capitão acusado de ter morto a noiva. E na verdade meu pai dizia que ele não matou a noiva, né? Que ele era inocente, ali tinha sido uma armação. E depois a justiça comprovou. Mas na discussão dos noivos Paulo e Helena, meu pai dizia, então, se ele foi inocentado, se nós tivermos um filho homem, vai ser Alberto Jorge, porque o papai gostava do nome Alberto Jorge. Mamãe disse, tá certo, agora se ele não for, quem escolhe o nome sou eu. Isso passou, ele foi de fato inocentado, papai diz, então, quando chega no hotel, no dia 8 de dezembro, meio-dia, 2 horas da tarde, já para
depois da reunião, aí chegou um telegrama e disse, nasceu Alberto Jorge. Ele disse que na época, Helena, já escolheu esse nome por quê? Aí, mulher gosta muito dos detalhes, homens é mais disperso, né? E aí ficou então Alberto Jorge, por conta dessa passagem, e aí voltei para Mossoró, passei lá até 64, houve a Revolução de 64, meu pai foi preso, naquela época pelos militares, passou ainda 71 dias preso, foi quando depois foi inocentado das acusações. 64, para quem está nos ouvindo, é a Revolução, e eu venho para cá, meu pai fica lá preso ainda, e eu venho para cá com minha mãe e um irmão do meu pai, que veio justamente custodiando, e meu avô, que era promotor de justiça, também Paulo, é o nome do meu pai. E aí eu estudei, me criei no Cordeiro, ali fui morar inicialmente na Avenida São Martim, depois na Gomes Taborda, ali no Cordeiro, a antiga Rua da Lama, depois nos mudamos para Maximino Buarque dos Mãos, que é uma das transversais da Avenida do Forte, e eu digo que foi uma infância que eu tenho até vontade de devolver esse tipo de infância aos recifenses, que é uma infância que você vivia jogando bola na rua, andando de bicicleta, jogando bola de gude, peão, pegando beta no Capibaribe. Naquela época o Capibaribe era um rio totalmente que você podia tomar banho, não era poluído, né? Boas épocas do Recife. Então eu tinha um limite, meu pai e minha mãe me davam um limite. Como eu morava ali na Vila do Forte, meu limite era a Abdias de Carvalho e a Vida Caxangá. Para eu extrapolar esse meu limite, eu tinha que ter um adulto para nos acompanhar e a autorização deles. Então, algumas vezes eu extrapolava o limite da Caxangá para ir no rio Capibaribe, pescar a beta, pegar a beta, e da Mascarenhas de Moraes, né, que é exatamente ali da Xexo, né, que era para poder ir no regimento de cavalaria ver os cavalos. Bom, eu quero fazer uma tradução agora. Falamos um pouquinho da vida antes de casar. E agora? Casamento, quantos filhos? A família hoje do Alberto Jorge Feitosa. Bom, aí eu tenho 3 filhos, né? Felipe, que é um rapaz que pra gente é o filho, menino é sempre, né? Mas esse formou-se em Direito, sempre muito inteligente, acho que não puxou o pai, deve ter puxado a mãe. Sempre teve muita facilidade com os estudos, fez a OAB, tá certo? Num determinado momento ele não queria fazer, queria ser empresário, e a mãe foi muito dura nisso com ele, não, você vai terminar sua faculdade. E depois depois de fazer a faculdade, a gente insistiu para ele fazer a OAB, se preparou 1 mês e meio, passou na OAB, depois fez um curso e foi trabalhar em Brasília. Passou numa prova de seleção, tinham 2 vagas, ele conseguiu passar. Hoje advoga, trabalha em Brasília, já está com o seu escritóriozinho, além de ter também esse emprego nessa empresa, que é uma empresa que presta serviço para prestação de contas para clubes de futebol, para verbas de clubes que recebem futebol. Felipe é um menino de muito sucesso. Aí depois nasceram Beatriz, que tem 18 anos, a semana retrasada já me apresentou o primeiro namorado, então eu tive a pressão cardíaca estava boa, porque senão... Né? Mas ela apresentou para o coronel ou pro pai? Não tem coronel, nem nessa hora tem coronel, não. Beatriz... Isso é difícil, viu, Luiz? Isso é difícil. Mas eu encarei de boa. Como diz, o de boa não é meu, o de boa é deles, né? De boa, painho, não é assim, né? Relaxa, não é assim, né? Depois eu vou lhe contar a história de um cara que não é coronel, nunca foi militar e agiu como um ditador quando a filha, semana passada, não sei quando, aí, apresentou também o namorado. Ela tem 19, né, Marcelo? Depois você conta. Que hoje é o Alberto Feitosa. Não, o rapaz chegou super empenhado e dizendo que conhecia de política. A gente via que ele tinha entrado um pouco para estudar a política local, para poder... Ou seja, ele fez o dever de casa. Ele fez o dever de casa, e quando a pessoa faz o dever de casa, a gente já vê que o cara está bem intencionado, né? E quis ir, e jantou lá conosco, foi muito bom, a experiência que foi melhor do que eu esperava, né? A do Marcelo parece que foi mais ruim. E aí, mano, como é que tá? Essa receptividade não foi boa. A minha foi mais difícil. A minha foi em Natal, mas foi mais difícil. Como é que tá? Aí não dá. A Bia, como eu chamo, né? Que Beatriz termina virando Bia, né? Então, Bia está fazendo faculdade, foi muito precoce nisso aí, eu tive que antecipar, emancipá-la, porque ela passou muito cedo na universidade, passou com 17 anos, a gente insistia um pouco, ela não cursou, e depois passou normalmente com 17 anos e 6 meses, e aí a gente teve que liberar, emancipá-la, ela fez
a matrícula na universidade e está fazendo direito também, seguindo o mesmo caminho de Felipe. E nenhum dos dois eu influenciei, não influenciei, eu deixo que eles dou todo apoio, mas não influenciei. E Luísa, que é a mais nova, está ainda estuda no colégio, no ensino médio, e diz a minha mãe que quer ser médica. E terá nosso todo apoio, porque nada melhor do que a gente que está ficando já mais velho, né? Ter depois um filho ou uma filha médica, porque vai cuidar da gente, não só ela, como também os amigos, né? É uma turma de medicina, vai se relacionar. Então essa é a prole aí que a gente se orgulha muito, e eu digo sempre, todos os dias, quando eu vejo um fato acontecendo no mundo, quando eu vejo um fato acontecendo no Brasil, seja ele positivo, negativo, eu analiso sempre as consequências pensando nos filhos, porque eu acho que é para isso que a gente vive, né? E é assim que eu penso. Muitas vezes eu estou na Assembleia Legislativa, eu estou em algum cargo no Poder Executivo, eu fico sempre pensando, poxa, como é que as consequências desse ato, dessa votação minha agora, com relação às futuras gerações. E quando a gente fala das futuras gerações, a gente fala justamente pensando nos filhos e prováveis netos, já que Felipe já casou com Rafa, é uma nutricionista. Rafa é muito braba, já disse que quer ter filhos logo. Felipe fica querendo dizer que não, enrolando. Mas que vai mandar é Rafa, daqui a pouco eu acho que eu vou ser avô. Mas você quer ser avô? Ah, quem não quer, né? Meu Marcelo sogro... não quer, não. Ó, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Meu sogro tem uma frase que ele diz, sabe? Que eu gravei isso. Ele disse assim: o avô que quando ganha um neto não vira babaca na gíria fica abestalhado, né? Bobão. Lesão. Lá em Manaus é lesão. É lesão, pronto. Então, como em Manaus não fica lesão, é porque já era lesão ou babaca antes. Bom, essa primeira parte vai ter a última pergunta agora, para a gente passar a segunda para as atualidades, depois do break comercial, mas tem antes essa pergunta. E, vamos lá, militar, pelo que nós conhecemos, muito bom pai de família, né? A exemplo do seu Paulinho, né? E essa história de política? Por que essa transição de militar bem-sucedido, de uma carreira meteórica, para a política? Isso aí é uma coisa que precisaria bastante tempo. Veja, eu fui um bom aluno da escola militar, não fui bom aluno no ensino fundamental e médio. Fui cumprir as minhas tarefas. Até que um dia fiquei em recuperação e minhas irmãs e meu primo, que eu tenho um primo carnal que andava praticamente com a gente, primo carnal é praticamente irmão, né? Ele é filho de um irmão de meu pai e de uma irmã da minha mãe, eu chamo ele de Bebeto, que é também coronel da polícia, né? E aí quando eu entro no carro, eu apresento a meu pai logo no carro, achando que no carro seria mais fácil, apresento minha caderneta e somente eu tinha ficado em recuperação, em português. Papai, isso não tem problema não. As férias começaram para os demais e para você fica em casa estudando até o dia que chegar a nota da prova. Eu já disse, pronto, aí caiu minha casa, né? Porque a prova só estava marcada 15 dias depois e realmente assim aconteceu. Eu fiquei 15 dias, todo mundo de férias, eu 15 dias estudando português. Depois desse dia eu nunca mais fiquei em recuperação em nada. Aprendi. Doutor Paulo era bonzinho, mas também... Aluno mediano pode até ser, mas de recuperação não. Mas não, Então, mas quando eu decidi, em 80 e poucos, eu tinha a possibilidade de servir ou não, prestar o serviço militar, e eu optei para não fazer, né? E papai inteligentemente começou a falar: olha, mas é legal, a farda é assim, vá conhecer o seu tio Edgar, seu tio Edgar é coronel. E quando eu cheguei lá, o tio Edgar me mostrou o uniforme, o cap, a espada. Eu digo: rapaz, isso aí deve ser bacana. Aí entrei no CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife, que fica ali na Casa Forte, como é? Na Avenida 17 de Agosto, frente daquela praça, né? Me lembro o dia que eu entrei lá pelo primeiro dia, e me lembro também o dia a saída no último dia, e depois comecei a gostar da vida militar, né? E fui um bom aluno lá também, e aí dali já fiz concurso direto para a Academia de Polícia Militar de Paudalho, aqui em Paudalho. Lá concluí, a minha turma eram 71, eu concluí então em primeiro lugar. Fui logo promovido a segundo tenente, fiz uma carreira, até que
depois se via à disposição do Exército Brasileiro por 3 ocasiões, até que quando chegou em 96 eu fui fazer um curso em São Paulo, que a gente, para ser promovido a major, tinha que fazer um curso, e lá em São Paulo foi no CAES, né? Centro de Aperfeiçoamento de Ensino Superior da Polícia Militar de São Paulo. E lá então teve uma palestra com o então deputado federal José Genuíno, do PT. Sim. E Chegou a ser presidente do partido. Chegou a ser presidente do partido, e tinha uma divergência sempre histórica entre as forças de segurança, né? Sobretudo as polícias militares e o PT. E José Genuíno, eu comecei então a fazer algumas perguntas a ele, e ele me disse claramente o seguinte: olha, vocês, a gente não tem afinidade, nem vocês conseguem segurança para a carreira de vocês são quase 500 mil em todo o Brasil, e vocês não têm um deputado federal. Vocês não têm representação, vocês não se articulam com a polícia, com a política. Vocês aprendem nas academias de vocês que política é coisa errada, que política é coisa de comunista, que política é coisa que só quem pode fazer é político. Não, vocês têm que fazer política. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Rapaz, esse cara tá do lado de lá, né? Tá num caminho contrário do seu ponto de vista ideológico, mas o que ele disse é verdade. Isso foi em 96. Em 97, então, quando eu voltei para cá, a Polícia Militar, Dr. Arraes era o governador, e a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro estava muito desestruturado. Os militares não tinham coturnos furados, roupas rasgadas, viaturas quebradas, tem que se empurrar a viatura na rua, isso é muito comum, faltava combustível. O salário do soldado, tinha soldado que ganhava menos de R$200, com empréstimo, pendurado em empréstimo bancário, soldado vendendo sacolé, aqueles picolé de saquinho. Não que isso não seja digno, isso é digno, todo trabalho é muito importante, é digno para sustentar a sua família. Mas o policial militar, ele tem que ter, no mínimo, uma certa segurança. O Estado tem que dar essa segurança para ele. E isso, de fato, aconteceu. E tinha um soldado também, eu me lembro, Ronaldo, que trabalhava no Regimento de Cavalaria. Na época eu se via lá, Regimento Dias Cardoso. E ele terminava o expediente dele. Um dia ele estava saindo assim. Eu disse: você vai para onde, Ronaldo, agora? Vai para casa? Ele disse: não, eu vou para o lixão da Muribeca. Rapaz, lixão? Lixão da Muribeca. Eu digo: rapaz, está demais. E aí a gente fundou uma associação dos oficiais, subtenentes, sargentos, e começamos a reivindicar. Como fez Bolsonaro em 87, a gente fez 10 anos depois aqui. Começamos a reivindicar. E isso eclodiu uma greve a nível nacional. E aqui também houve uma greve, a greve da polícia em 97, e eu fui então o líder dessa greve. E eu sabendo que toda aquela carreira profissional que eu tinha, de ter sido primeiro lugar de turma, de ter sido a distinção de ter servido a discussão do Exército, de ser bem colocado em tudo que eu fazia, eu disse: não adianta ser general, ser coronel sem tropa ou com tropa falida, faminta. E aí, disso aí, eu comecei a analisar que tinha que mudar o caminho, que se eu quisesse continuar ajudando a sociedade como policial militar, eu ia ajudar a alguns, mas eu, como político, podia ajudar milhares e milhares. E aí, então, tentei a primeira vez, em 98, fui candidato a deputado federal. E é interessante, Luiz, só para encerrar essa pergunta, e aí começa toda a trajetória política, é interessante que em 98 vem aqui para Recife, por interferência de um capitão do Exército, capitão Edivaldo, o coronel Carvalheira com certeza deveria conhecê-lo e lembrar desse fato. Veio então o capitão Jair Bolsonaro, passou comigo aqui um domingo e toda a manhã de uma segunda, fazendo reunião. Ele já era deputado? Ele já era deputado, ele estava concorrendo ao terceiro mandato. Bolsonaro foi eleito a primeira vez vereador em 88, depois Bolsonaro se elege deputado federal 2 anos depois, em 90, e ele é eleito em 88. Eu estava na escola de equitação nessa época, a gente ajudava para eleger o capitão Bolsonaro, porque ele precisava ser eleito, senão ele seria aposentado do Exército, ganhando muito pouco, e ele tinha feito exatamente uma campanha salarial em defesa dos militares em todo o Brasil, né? E aí a gente queria... Desde lá atrás já ele fazia. Desde ele não mudou a sua história. Não era, né, nunca foi eleitoreiro, né? Não. Convicção. E então ele se elege vereador em 88, em 90 então ele se elege deputado federal,
pela primeira vez. Em 94 ele é reeleito. Eu estava novamente no Rio, acompanhei a reeleição dele, a primeira reeleição. E em 98 ele então vai para a terceira reeleição, né? E vem para cá, saindo de sua própria campanha lá no Rio de Janeiro, para nos ajudar. E passa, como eu já disse aqui, um domingo e uma manhã de uma segunda, até que a gente vai levá-lo até o aeroporto dos Guararapes, o antigo aeroporto. E lá ele então dá uma entrevista mais demorada. Eu acho que é uma jornalista chamada Ciara Carvalho, do Jornal do Comércio, e essa entrevista eu tento até conseguir cópia dela. Eu vou ter que pedir aos arquivos de Dona Helena, que é mamãe, né? Ela deve ter. Que a gente novo não guarda nada, mas a mãe sempre guarda tudo, né? Eu vou pedir a ela. Sem dúvida. Ô Luiz, deixa eu pontuar aqui. Você sabia que o nosso Feitosa aí, ele tá na ordem da espora de ouro? Você sabia disso? Na ordem da espora de ouro, da cavalaria. E são poucos, muito poucos. Qual é o significado, a importância social disso? Vou deixar o deputado se lembrar. Eu tenho aqui, vou deixar ele... No Exército tem 2 cursos que são os 2 cursos mais difíceis, né? E o Coronel Cavaleira também era espora dourada. Eu acho que era o único veterinário, que é o pai de Marcelo. Eu acho que era o único veterinário no Brasil. Seu pai também era, Marcelo? Papai... É por isso que ele lembrou. É por isso que ele lembrou. Tem uns 3 ou 4. Porque ele é pouco, meu amigo. O pai de Marcelo, olha, eu vou te falar. O pai de Marcelo é uma das figuras mais agradáveis. Que você já conhecia? Já conheci. Um homem disciplinado, simples, de fala mansa. Um homem de uma correção nas atitudes, de uma dedicação, de um carinho, né, Marcelo? Isso. Ele não era... E com os filhos, então, meu Deus, né? Ele só perdia para Dr. Paulo, que para Dr. Paulo, melhor do que Dr. Paulo, não tinha como pai, né? Mas ele deve ser um excelente pai, que ele era muito carinhoso com todo mundo. O teu pai faleceu quando, Marcelo? Há 2 anos atrás. Com 90 aí? Com 88. 88, quase 90. Bateu na trave. Magrinho, disciplinado. Bom, mas o que é espora dourada? Então, existem 2 cursos no Exército que são muito difíceis, né? Isso. Um é o curso paraquedismo, que Bolsonaro, inclusive, tem, né? Então, o paraquedismo. E o outro é o curso da Escola de Equitação, que eu acho até que o curso da Escola de Equitação, se brincar, é mais difícil ainda, porque o curso paraquedismo dura 45 dias, né? Isso. E o curso da Escola de Equitação dura 8 posso meses. Fazer um parênteses? Pode. Agora você falou em paraquedismo e eu não tinha entendido porque tanta importância foi dada pelo Bolsonaro, pelo governo federal, a uma cerimônia de um jovem que caiu aí. Como é que foi aquilo ali? Porque eu acho que é interessante a gente entender. Primeiro, eu acho que o que houve naquele acidente, o jovem, ele já estava no 3º salto, que é o salto que é justamente o salto do batismo. Que o primeiro salto, segundo o curso paraquedismo, que a pessoa tem que dar 3 saltos. E aí vai aumentando as alturas e as dificuldades. Eu acho que ele demorou um pouco a largar, porque você se pendura na asa e larga, né? As 2 mãos da mesma forma. Ou ele demorou um pouco, ou na hora de soltar, ele fixou uma mão, ou alguma coisa enganchou, que ele girou. Quando ele girou, parece que a mochila, então, o paraquedas fica nas costas. Parece então que a mochila bate em alguma parte do avião, e aí impede que o paraquedas abra-se automaticamente, porque nos 3 primeiros saltos você não dá sob o comando do paraquedista, você dá, é automático, né? Você vai, tem um cordel, uma corda, né, de nylon, e essa corda então dispara ali o gatilho para o paraquedas abrir. Se eu não me engano, é estribo não, né? Não, estribo é do cavalo, não sei. Porque tem o salto livre e tem o salto com a cordinha. Com a cordinha, e então o paraquedas não abriu, tá certo? Ele charutou, como chama, né? Quando o paraquedas não abre, o termo correto é charutar. Então, e ele caiu, queda livre, e veio a óbito. Então, por isso que Bolsonaro, que deve Foi uma cerimônia muito carregada de emoção. É um jovem de 18 anos, a família toda lá perdeu um jovem, né? E ele, esse simbolismo todo que tem, não só ele, como muitos colegas dele das Forças Armadas, que inclusive alguns até estão no governo, né? Como o próprio General Ramos também é paraquedista e Guerra na Selva, né? Então ele fez questão de ir pessoalmente. Então você vê como é representativo essas coisas, e a gente aprende não só na vida militar, mas a gente aprende também a ter carinho, a ter respeito
pelas coisas da nação, pelo patriotismo, mas também ter respeito ao ser humano. É uma coisa que eu aprendi e tento passar muito para a sociedade pernambucana. Por trás de uma farda ali tem um ser humano, que é filho, que é pai, que é neto, que é sobrinho, que é tio. Então, às vezes a gente olha, diz até uma frase, né, que quando vem ali um padre, um militar e um careca, eles perdem a sua identidade, né? Só, aí vem um padre, um soldado e um careca, né? Sim, já me cobraram aqui no zap da participação a história, o Marcelo foi levantar a história Ordem da Espora de Ouro. Ordem da Espora de Ouro. Só para você ver como é antigo, a ordem começou a ser associada com a nobreza hereditária do Condado Palatino durante o Renascimento. Isso foi da Renascimento? Após a morte do imperador Carlos V em 1558. Vamos ser Mas sucintos esse nisso. mas isso não é muito de reinado, não, porque o que a gente levava de queda de cavalo. Nada de nobre. Mas vem de 1558. De nobre nessa história mesmo, só tinha nobre amigo cavalo, que é assim que a gente se refere, que é um animal fantástico. Então, quem faz esse curso da Escola de Equitação, que é um curso bastante difícil, uma turma começa grande, termina muito pequena, eu tive a oportunidade de concluir, né? Aí recebe, de vez de usar a espora de cor prateada, então recebe a espora dourada, né? E é significativo porque você estuda realmente como adestrar o cavalo e como aplicar o cavalo para a prática esportiva, que é um animal que depois a gente adaptou para ecoterapia, que é uma terapia que se faz. A cavalaria aqui tem, né? Eu tive a oportunidade de trazer isso para cá, certo? Eu implanto isso em 97, um pouco antes, eu acho que até da fundação, ou concomitantemente, paralelamente à criação da Associação dos Oficiais Subtenentes Sargentos, que é uma terapia que se faz com pessoas deficientes. Deficientes físicos, deficientes mentais. Funciona, viu, Luiz? Funciona muito, porque tem uma coisa muito importante, né? Interação com o animal. Muitas vezes as famílias escondem os deficientes em casa, né? E você quando coloca, e a maioria dos deficientes, ele sempre vê as pessoas acima dele. Certo. Eles estão sempre sentados, ou prostrados numa cama, ou sentados numa cadeira de roda. Então a primeira coisa que se faz com essas pessoas é você colocá-la em cima do cavalo. E, portanto, acima das pessoas. Acima das pessoas. Então, isso aí já dá uma autoestima enorme. Então, a gente tem isso, né? Que a gente estuda sobre isso. E também estuda a aplicação correta, tá certo, do cavalo como tropa, né? Como cavalaria, como tropa de controle, como policiamento, né? Que é uma tropa extremamente importante para controle de distúrbio ou para a segurança pública. A gente diz também, numa linguagem militar, que o homem a cavalo ele tem uma ação de comandamento. O que é ação de comandamento? Ele está acima das pessoas e ele tem uma visão mais ampla e pode, inclusive, diz que um homem a cavalo ele serve, às vezes, muito mais do que 10 homens a pé. Então, perguntando aqui se você tem ou teve algum apelido. Eu tive um apelido, é muito engraçado esse negócio do apelido. Meu apelido era Bobode. Por quê? Bobode. Por que Bobode? Não é Bobó não, de camarão? Não, é Bobode mesmo? Por quê? Porque era Bobode e Bebeto, porque o nome de Bebeto era Carlos Alberto. Então eu não conseguia dizer Carlos Alberto, muito novo, então eu chamava ele Bobode. de Bebeto. Bebeto. E o meu era Alberto Jorge, e ele também não conseguia chamava de Bobode. Então isso a gente cresceu até Bobode, até que um dia minha mãe então resolveu abolir. Não vai ter mais apelido aqui, né? E meus colegas, a gente morava em casa, numa rua, né, numa vila, ali no Cordeiro, na rua Maximino Duarte dos Irmãos, já disse até, e meus colegas chegavam e diziam assim, Bobode tá aí? Mamãe dizia, não existe isso. Não existe Bobode aqui existe Alberto e Jorge. E Dona Helena fez isso e terminou que mudou, e depois que eu entrei na caserna, então virou de verdade, nem Alberto nem Jorge, virou Feitosa. Bom, nós vamos dar um intervalo. A conversa foi boa, o Carvalheira deu uma contribuição fundamental aí no Espora Dourada, que é 1558. Vamos para o intervalo, depois a gente avança na política e em algumas ações, certa. E nós vamos aqui cutucar o Feitosa, não se preocupe, não tem boquinha não. Você está ouvindo Tá Feito, com Luiz Barbosa. 12h43.
De volta com o primeiro Tá Feito aqui pela Nova FM e o primeiro programa História de Sucesso. Nós queremos reforçar os agradecimentos, certo? Ao deputado Alberto Feitosa e agora ao Alberto Jorge Feitosa, pai de família, homem público, que está nos contando detalhes muito próximos, né, da sua vida. E reveladores, aqui o Marcelo, o Pedro, tá todo mundo pedindo, o próprio André, assessor dele, para eu chamar de Bobode. Mas não vou chamar não, porque só no próximo programa a gente começa com Bobode. E o Bobode depois virou bode no Salesiano. Bode? É mais fácil, né? Bode. Aí não dá certo não. Aí foi quando Dona Helena ficou brava mesmo. Bom, Alberto Feitosa, agora é hora da gente dar as cutucadas necessárias, certo? Nós vamos tentar puxar. Eu quero terminar hoje a nossa conversa com essa história, na minha opinião, absurda, certo? Eu chamo de marco, certo? E algumas pessoas dizem narco do saneamento. Vai terminar com essa. Mas eu quero 2 assuntos importantes que nos pediram para abordar. Tivemos ontem a confirmação de mais 2 parcelas do auxílio emergencial. Qual é a sua opinião sobre isso? É pouco? Há uma possibilidade de esticarmos mais? O governo Bolsonaro está agindo bem nesse sentido? Olha, em primeiro lugar, eu acho que todo o Brasil comemora. E não comemora só as pessoas necessitadas que precisam desse recurso. Comemoram, inclusive, toda a cadeia produtiva brasileira, porque são esses recursos que têm mantido aí as farmácias, os supermercados, alguns produtos a famosa linha branca, geladeira, televisão, máquina de lavar, as pessoas têm comprado também. Me disse, inclusive, um empresário do ramo frigorífico que tem, inclusive, no interior, abatido mais bois do que o normal, ou seja, isso está possibilitando não só as pessoas necessitadas viverem, se alimentarem, cuidarem de suas famílias, que é muito importante. Todos nós aqui somos pais de família, tocamos no nome de nossos pais, em nome de nossos avós, contando nossas histórias. Então imagine o que é para um pai de família a agonia de não ter um recurso para sustentar a sua família e seus entes queridos. Mas também é importante a gente lembrar que esse recurso tem feito o mercado ativo, esse capital girar. Então, na hora que o presidente da República tem a sensibilidade, e olha que acusa o Bolsonaro de ser insensível, de não olhar para os mais pobres, ele está mostrando exatamente o contrário. Bolsonaro deu o 13º família, que era prometido há mais de 12 anos pelo partido que disse que gostava dos pobres, que se elegeu em nome dos pobres, e nunca deu o 13º. Bolsonaro, antes de terminar o primeiro ano do seu mandato, cumpriu uma promessa de campanha e deu o 13º. E agora está salvando os brasileiros, está salvando a economia brasileira, dando os R$600 em 3 parcelas já, que recebeu o nome do auxílio emergencial, depois recebeu o nome do auxílio Bolsonaro, né? O pessoal tem dito, e até o dinheiro de Bolsonaro, aquele que não... Auxílio Bolsonaro? Auxílio Bolsonaro. E aqueles mais humildes até, o dinheiro de Bolsonaro, né? Aqueles mais humildes que não sabem nem entender, às vezes, o que é auxílio, o auxílio de Bolsonaro e às vezes até triplicando o valor para alguns do Bolsa Família, ou até sextuplicando, porque quem é mãe de família e é responsável, cumpre o papel de pai e mãe, recebe R$1.200. Então veja que é um recurso extremamente importante para uma mãe que não pode sair de casa para trabalhar, que tem que estar acompanhando seus filhos. Ela não tem ali o seu marido, o seu companheiro, então ela recebe essa parcela dobrada. Então isso é muito importante. Eu comemoro por demais por esses 2 aspectos. Primeiro, por ver as famílias brasileiras mais necessitadas serem assistidas, e depois por ver fazer a economia girar. E digo mais, sabe? As pessoas dizem, não, Bolsonaro esquece o Nordeste, esquece o Norte. Então, só gravem esse número, 27,7 bilhões de reais tinha sido gasto até o pagamento da 2ª parcela. Ou seja, quase 28 bi só até a segunda. E desses recursos, 37% gasto no Norte e no Nordeste. Então veja
como esse recurso foi importante. Estou falando da segunda parcela. Se ela vai para 5, então vamos calcular aí que vai ser gasto aqui, vai ser direcionado para o Nordeste cerca de 100 bilhões de reais só no auxílio emergencial, no famoso auxílio Bolsonaro. Então veja o quanto isso é importante, são 100 bilhões de reais fazendo girar de forma mais capilarizada possível, mais extensa possível, em todas as regiões do estado de Pernambuco, em todas as regiões do Norte, Nordeste, em todas as cidades. Então veja, e circulando nos comércios mais simples, sustentando inclusive os comerciantes de bairro, aquele dono de barraca, dono de padaria, aquela do bairrozinho lá de Dois Unidos. Que é quem faz e movimentar a economia. Exatamente. Perfeito, tá? Perfeito. Alberto Feitosa, vamos rapidinho passar aqui pra gente... Porque a gente tem que dar esse tom de sensibilidade, de dizer que isso não é só uma ação econômica. Na hora de um presidente da República tomar uma decisão dessa, ele tem que ter esse sentimento no coração. Tem que ter humanidade. E o Bolsonaro é isso, ele conhece as pessoas. Ele não deve ter tido uma conversa muito fácil com o Paulo Guedes para Paulo Guedes abrir a chave do cofre, não. Mas então ele deve ter sido convincente. Pelo discurso do Guedes de ontem, ele convenceu o Guedes muito bem. Muito bem. Alberto Feitosa, ontem nós tivemos aí o Senado aprovando aí, eu vou chamar de ditadura das redes sociais. É verdade. Essa questão aí de impor regras, novas regras, normas, a comunicação de redes sociais. Isso é um absurdo por completo. Qual é a sua opinião sobre isso? Você já disse tudo, né? Regras sempre é boa, sempre são boas desde que ela tenha equilíbrio. Quando você aprova regras com o intuito de tolher direitos, e isso é muito ruim. A gente vive hoje no Brasil, tá certo? Determinadas omissões e determinados momentos excesso. Então o que foi aprovado ontem pelo Senado é uma regra extremamente excessiva, que venha inclusive a tolher, a atrapalhar aquilo que tem funcionado de forma natural, que é a comunicação entre as pessoas, sem custo, tá certo? E onde as pessoas muitas vezes têm utilizado esse canal de comunicação de forma muito pessoal. Então você coloca nas redes sociais praticamente toda a sua vida. Aí você entrar então com regras, como foi colocada no projeto de lei do Senado, as críticas que a gente tem ouvido no dia seguinte é exatamente esse. Foram medidas totalmente absurdas, medidas ditatoriais. Os ditadores são eles. Draconianas, como a gente diz draconiano na luz direita, é uma coisa que é de você engessar, de você oprimir. Então, uma coisa extremamente ditatorial, antidemocrática, tá certo? Que eu espero que a Casa do Povo é justamente a Câmara dos Deputados, reformem e ampliem essa lei. Eu acho que, como eu disse, a gente tem que... Deixa eu entender, reforme e amplie, o que é que o senhor quer dizer com isso? Reformar no seguinte, que no Brasil nós temos uma forma de legislar bicameral. Existem, então, duas casas legislativas que aprovam a mesma matéria. Então, a matéria tem que ser aprovada no Senado e depois na Câmara, ou vice-versa, na Câmara, depois no Senado. Então, o que foi aprovado pelo Senado agora vai para a Câmara. E a Câmara Federal, com seus 513 deputados, pode então fazer emendas, ou seja, pode então fazer correções de piorar ou de melhorar. O que a gente tem sentido, a manifestação já da Câmara, é de fazer modificações no sentido de aperfeiçoar, de melhorar. Logicamente que a gente tem que impedir que uma pessoa vá por meio de sua rede social e invente uma calúnia do ponto de vista de sua família ou de você. Tem uma forma de você responsabilizar essa pessoa. Agora, você não pode fazer isso de forma a proibir. Não, ninguém poderá passar nenhuma mensagem dirigida a Luiz, porque Luiz é do Supremo Tribunal Federal, ou porque Luiz é deputado estadual, ou porque Luiz é presidente da República, ou porque Luiz é dono de uma empresa pelo qual você trabalha. Isso você não pode fazer. Então, o Bolsonaro deu a entender que vai vetar, se ela vier como está. Ele vai vetar toda ou parte dela, né? Eu acredito também que ele vai vetar, porque até a leitura que se faz é que isso foi no intuito de impedir o principal canal de comunicação que tinha os bolsonaristas, né? Sim. O pessoal mais ligado a Bolsonaro tomou uma medida
tomou uma decisão lá atrás de não se comunicar por meio da grande mídia, porque se entendia que a grande mídia tinha uma tendência e em algumas delas até interesses de analisar, de querer Deturpar. Deturpar, filtrar. interesse dela. Então ele achou que as redes sociais eram um campo mais livre, né, e mais neutro para ele atuar. Então a tendência é que ele faça isso, porque até entendo que pessoas como ele, que naquela época não tinham sequer recursos para poder fazer uma campanha, teve a possibilidade de colocar suas ideias por meio das redes sociais. Alguns países já estabeleceram leis com relação a isso, eu acho que bem diferentes do que foi aprovado no Senado. Então, minha esperança é que a gente tenha, com todo o respeito que eu tenho ao Senado brasileiro, é que a gente tenha uma Câmara de Deputados que possa aperfeiçoar esse projeto, dando a ele, tá certo, aquilo que ele precisa, logicamente, de proteger a integridade física, a atividade moral, do cidadão, mas não pelo aspecto de cargos que o cidadão ocupa, mas sim pelo cidadão, qualquer que seja ele. Então você não pode chegar numa rede social e atacar a família de alguém, não pode pela rede social levantar calúnia. A própria lei, Código Civil já prevê isso aí, o Código Penal também, né, jura. Então, mas o que a gente viu ontem realmente é uma lei extremamente antidemocrática que precisa ser reformada, senão vamos torcer e pedir e acompanhar para que o presidente vete ela em parte ou totalmente. História de sucesso. Nós temos agora, entrou nossa vinheta para que a gente chame o assunto principal, o tema que a gente talvez até extrapole um pouquinho o horário, mas ele é fundamental. Deputado Alberto Feitosa, vou concluir com a sua patente. O senhor foi secretário em 2 oportunidades. Quais foram as secretarias? Secretaria de Turismo, no segundo governo de Eduardo Campos, certo, e Secretaria de Saneamento no primeiro governo de Geraldo Júlio. Pronto, me permita começar hoje, na outra oportunidade a gente fala de turismo. Hoje eu queria falar exatamente de uma atividade principal sua, certo? Independente dessa questão que o Senado deliberou, certo? À frente da Secretaria de Saneamento do Recife. Claro. Para a gente dar sequência com alguém que tem conhecimento de causa ao que foi deliberado nacionalmente. Uma ação importante feita à frente da Secretaria de Saneamento aqui em Recife. Olha, nós fizemos calçamento, asfalto, drenagem e saneamento básico de mais de 100 ruas na cidade do Recife. Mas mais do que as obras de cal, cimento, tijolo e areia, eu acho que a obra mais importante que eu fiz no saneamento foi um trabalho de educação ambiental, que eu fiz com crianças nas escolas. Você foi na base, então? Exatamente, crianças nas escolas de um bairro que é saneado, que é o bairro da Mostardinha, e que lá a gente tinha um histórico de 4.612 casos de doenças arboviroses. Quais são essas doenças? É dengue, chikungunya, zika. E no ano seguinte a esse trabalho de educação ambiental, de educação sanitária, a gente reduziu de 4.612 para 202 incidências de doenças arboviróticas. Então veja. Arboviróticas? Doença que é transmitida pelo mosquito, sim, pela muriçoca principalmente, né? Que mata e tem matado muito e que sequelou hoje no Recife, hoje no estado de Pernambuco, a gente tem 450 e poucos crianças cadastradas ainda com a chikungunya, né? Que sofre, inclusive, de microcefalia. Então, veja que deixa danos irreparáveis o resto da vida, a família toda, e consequências muito graves para uma família toda, que cuidar de uma pessoa assim precisa ter muita atenção, muita dedicação, pessoas que têm muitas síndromes, né? Então, para mim, essa foi a atividade mais importante, porque mudou não só do ponto de vista físico aquele lugar. Reeducou literalmente. E como é que era esse programa? Esse programa, nós pegávamos as crianças dos bairros, das escolas dos bairros, escolas públicas e escolas privadas, e fizemos então uma atividades lúdicas, onde eles escolheram um patrono, e lá na Mostardinha foi o Mostardeco, dali teve o nome, e as pessoas saíam na rua cantando a música do Mostardeco. A gente tem que agradecer aí o cantor André Rios,
que não só emprestou a letra, mas também a música, e as crianças saíam então com panfletos e sacolas, batendo na casa das pessoas, entregando esse panfleto e dizendo como as pessoas deviam descartar corretamente o lixo. Porque o que é que a gente via e que era obrigado a gente ter, em média, 150 a 170 intervenções por mês no bairro da Mostardinha, no caminhão limpa-fossa, que era todas as vezes que as pessoas abriam a caixa de visitação ou a boca de lobo, encontrava ali tijolo, isopor, resto de capacete, madeira. Ou seja, total falta de educação. Aí é quando chovia, a água não tinha como escorrer, alagava, o mosquito. As próprias pessoas que se prejudicavam com o que vinha de lá de dentro. Então, com essa educação, a primeira atividade foi bater na casa das pessoas, as crianças também falando para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, para os seus irmãos mais crescendo velhos, com essa nova mentalidade. E o que a gente viu foi que essas 150, 170 visitas do carro limpa-fossa que ia todos os meses no bairro da Mostardinha, reduziu para 20 intervenções, 15 intervenções por mês. E quando chovia, então, as galerias não estavam mais obstruídas, não tinha mais acúmulo d'água. Então, eu acho que isso aí foi, para mim, a maior obra que eu fiz, e que não é uma obra que você possa palpar, mas é uma obra que se transformou, que foi uma educação. Mas que pode ser potencializada. Deixa eu aproveitar o gancho aqui. Alberto Feitosa falou em 5 vezes na Mostardinha. Eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal da Rádio Casa de Bênção FM da Mostardinha, que está nos acompanhando, certo? Temos Rádio Casa de Bênção da Mostardinha, um abraço que está nos acompanhando. Pastor Walter Matos, Rádio Rede Cristã, no centro do Recife. Temos também o pastor Amaro Correia, temos a Rádio Pernambuco e temos aqui a Rádio Casa da Bênção Cristã também. E, pessoal, o que eu não falei, me perdoe, a coisa ficou tão boa, volumada, eu falo no próximo programa. Tem muitas informações aqui, muitos pedidos certamente. Essa questão do turismo eu não vou falar hoje, tá? A gente fala no próximo programa. E eu quero agora fazer uma transição, Alberto Feitosa. Eu não vou nem dizer que foi estupidez, porque aí eu estou tendencioso. Essa decisão, certo, do Senado. Inclusive, o Marcelo tem algumas... Houve também, Marcelo, parlamentares locais de Pernambuco que votaram contra o saneamento, o marco do saneamento, é isso? Sim, houve. Quem são eles? Tá aqui, você me passou aqui. Tá. Humberto Costa, João Campos e Marília Reis. Alguns deles, é isso? Isso. Deputado Alberto Feitosa, qual é a sua indignação ou conforto sobre essa decisão do Senado? Total indignação, porque esse projeto foi aprovado na Câmara, mas não contou naquela oportunidade com os votos de vários deputados pernambucanos, dentre os quais esses 2 aí que você já citou. Marília, João, eu acho que Danilo, Tadeu. O PSB e o PT votou contra. Massa, a panelinha não quer saber Não quer. Engraçado que foram 65 votos a favor e 13 contrários. Esse 13, tem algum... Isso aí foi no Senado, né? No Senado, e aí, daqui dos senadores, apenas Humberto Costa votou contra. É lamentável. Você tem Fernando Bezerra e o Jarbas votaram favoravelmente. Favorável. Né? Você veja, saneamento básico, ela não é só uma questão de obras. Claro. Tá? Saneamento básico é questão de saúde pública. A cada real investido no saneamento, chegam alguns estudos a dizer que se economiza 20 na saúde. Saneamento então, vou repetir, você investe R$1 em obra de saneamento básico, você economiza R$20 em gasto com a saúde pública. Porque são doenças que passa. A gente está aí. Quanto vai custar, tá certo, para o Estado? Quanto vai custar para o Estado o tratamento de pessoas que são acometidas por dengue, de UTI, pessoas que são acometidas por erisipela, pessoas que estão acometidas por zika, crianças que tiveram chikungunya, crianças com microcefalia. Então, quanto custam isso? Então, alguns estudos já mostram, sobretudo num país de terceiro mundo como o Brasil, e ainda mais agravado como o Nordeste e o Recife, que só tem 26% de sua área saneada. Como é que você...
toda a Recife tem tem menos de um terço. Você não sabe o esforço que eu tive que fazer na Secretaria de Saneamento para poder destravar essas obras, porque a mentalidade hoje dos gestores ainda é que são obras invisíveis, por ficarem debaixo da terra ou por ter as suas estações de tratamento praticamente esquecidas. Mas eu estou na dúvida, agora eu fiquei estarrecido. Esse é um número real, deputado? É o número real. 26% de todo o Recife, nem Boa Viagem é todo saneado. Mas mesmo assim, João Campos, a Marília e o Humberto votaram contra. Querem que as pessoas fiquem na lama. Quando o projeto determina que daqui a 13 anos, até 2033, 90% de todas as cidades do Brasil têm que estar saneadas e 99% com água em casa. Mesmo assim, alguns parlamentares pernambucanos votaram contra esse projeto. Eu acho que é isso, deputado, que você falou, por ficar embaixo da terra, porque isso está sendo represado há 3 décadas. 3 décadas que isso não se toca no assunto. Isso é escondido, você quer dizer? Exatamente, é por isso que ele já respondeu. Né? Eu disse, porque é uma coisa tão para a saúde, tão brilhante para a saúde, que realmente saneamento da saúde, por estar escondido, isso está sendo represado há 3 décadas. Me diga, São Marcelo, 30 como anos quem de administrou a cidade do Recife há quase 20 anos é contra isso? Quando sabe que tem uma Compesa que não funciona. Não funciona na tarefa mais simples, que é de água. Você andar ali na Agamenon Magalhães, você botar ali para Santa Amaro 200, 300 metros para dentro, as pessoas não têm água em casa. Nós tivemos que colocar água em casa, na casa das pessoas. As pessoas não têm. Tem o pessoal de Dois Unidos que alegou isso aqui. Dois Unidos, se chegar nos altos do Recife, também não tem água em casa, não chega. Tem gente que faz até um poço artesiano por conta própria e comercializa a água, levando água por mangueira na casa das pessoas. Então, quando você administra uma cidade, sabe que a realidade é essa, como é que você orienta a sua base a votar contra um projeto desse? Parece até que tem outros interesses. Quando você tem uma companhia pernambucana de saneamento, que isso a gente sabe que é impotente, que não tem recursos para isso. Quando você vê que o mundo todo está vencendo essas etapas com a privatização, com leilões e com licitações para que a gente possa explorar e oferecer esse serviço às pessoas. E você fica aqui numa visão, tá certo? Estatizante, arcaica, esquerdista, cubana, tá certo? De não permitir que haja o capital para melhorar a vida das pessoas. Quando você entende que o Estado é impotente para aquilo, o Estado tem que buscar parceria. Esse é o Estado moderno, essa é a economia liberal tão defendida por Bolsonaro, que naquele discurso que veio a público ele disse: a minha economia é liberal, eu tenho que melhorar a vida das pessoas, eu tenho que gerar emprego. Isso serão investimentos altíssimos. Você sabe quantos empregos vão gerar no Brasil ao longo desses 13 anos nessas obras? 1 milhão de empregos. E distribuídos nacionalmente. 1 milhão de empregos. A julgar pelo maior índice de abandono, de necessidade, de carência no Nordeste, o Nordeste deve ter, portanto, a maior massa empregada. Você raciocinou perfeitamente. A maior Eu estou raciocinando como um carvalheiro. Você raciocinou. Estou pegando o jeito. Você raciocinou inteligentemente, na lógica. E, além do mais, veja, não só a maior quantidade de empregos, como também a maior direcionamento de recursos. Recursos que significam o pagamento de impostos, que vão melhorar, inclusive, as obras de infraestrutura. Né? Você vai melhorar ali a condição de fazer estradas, você vai melhorar a condição de fazer praças, você vai melhorar a condição de fazer escolas, melhorar a condição dos hospitais, para quem não vive essa calamidade, de se esconder essa real situação dos hospitais que viviam abarrotados e continuam abarrotados. Por quê? Não sou eu que estou dizendo, não. Estudos da Fiocruz diz que desde 2009, 20% dos pernambucanos morriam antes de ter acesso à UTI, porque as UTIs ficaram lotadas. Então essa é a realidade. Então a gente precisa de investimentos, primeiro, para diminuir a quantidade de pessoas que vai na UTI. E está provado, quando você faz saneamento básico, você evita doenças de toda a ordem. Tem uma pergunta aqui, está chegando uma pergunta, e o pessoal está vendo pela Pernambuco FM.
eu vou fazer uma pergunta fora de contexto, mas é porque Claro. tem muita insistência, né? A voz do povo é a voz de Deus. A gente tem que Assim, responder. sutilmente, o senhor tende para o Bolsonaro, essa impressão que está provocando, é isso? Sim, Incontestavelmente. incontestavelmente. Bolsonaro, para mim, tem tido muita dificuldade de governar. Primeiro porque recebeu, desde o dia que foi anunciada a sua eleição, se eu não me engano, de 10 de outubro de 2018, e imediatamente após aquele anúncio se montou um verdadeiro exército contra o país, que não foi contra Bolsonaro. Não, é contra o país. É contra o país. Contra Porque o se o cara é um país democrático, que foi eleito um novo presidente, a gente tem que unir forças, independente de coloração partidária, para facilitar que aquela gestão possa fazer o país crescer e não ficar apostando no quanto pior, melhor. Está aí o exemplo. Bolsonaro encaminhou o marco regulatório do saneamento no intuito de quê? De melhorar a vida das pessoas. E as pessoas, só porque serem do partido contrário, vão votar contra um projeto desse, que vai gerar 1 milhão de empregos, que vai modificar a vida das pessoas sob o ponto de vista da saúde, que é aquilo que a gente tem mais caro. Hoje a gente está em plena pandemia. Qual é o valor maior? A vida. As pessoas estão preocupadas com o quê? Em sobreviver, em ter uma melhor condição de saúde. Se você tem uma melhor condição de saúde, uma melhor condição física, como é o caso, se você nunca teve uma dengue, se nunca teve uma chikungunya, você tem mais capacidade de conviver com Covid-19. Se você tem uma saúde melhor, você tem uma resistência maior, você tem... Então é isso que a gente está falando. Aí você tem um partido que, porque orientou, e me espanta. Eu até não queria falar, mas vou dizer, 2 jovens, filho de família rica, filho de políticos, como é a Marília e o João Campos, votar contra um projeto desse. O engraçado, deputado, é que... Humberto Costa, que foi ministro da Saúde, votar contra um projeto desse. E Onde é que está a lógica, Foram meu Deus? 13 votos contrários, é isso, Marcelo? No Senado. Foram 65 Só no Senado. votos, 65 votos a favor e 13 contrários. Por que o 13? Não, mas e só no Senado. É cabalístico, Que ainda mas vai foi coincidência. mas aí, só pra gente finalizar... que Eu o nem tempo- queria dar esse tom político, Não, mas mas- imagine vocês que estão nos ouvindo. Mas quem diz que é tom política tem tom realista. Um ministro da Saúde, Olha, eu tenho um médico... Humberto foi um ministro da Saúde. Foi ministro de Saúde de Lula, o primeiro ministro de Saúde do governo Lula em 2002. Um médico votar contra um projeto que é totalmente a favor da E saúde. veja- Se você fizer pesquisa entre os médicos, eu acho que 99,999% dos médicos é a favor disso. Então só ele foi contra. nesse Foi caso. contra um médico. Um homem que foi Perfeito. ministro da Saúde, que sabe o quanto é difícil dar saúde no Brasil, com o SUS, com falta de recursos, um país pobre, que a gente não consegue chegar, não tem hospitais de emergência no interior, no norte, no nordeste. Como é que um homem desse volta contra uma coisa que é fundamental? Aí você tem 2 jovens se propondo, inclusive, a ter uma postura majoritária em suas cidades. 2 jovens, filhos de família rica, filha de políticos. 2 jovens que tiveram todo tipo de orientação, também votam contra porque receberam orientação dos seus partidos. E a gente... Infelizmente, estão partidarizando É, a vida e a dos vida das brasileiros. pessoas, e aquelas pessoas que vivem da Infelizmente. lama. Eu sei porque eu tirei. Eu tirei mais de 1.000 famílias da lama, representando ali numa média de 5.000 pessoas da lama, da margem do Rio Morno, do Rio Ibiribe. Eu sei o que a pessoa vê na lama, que não poder dormir, porque tem que ficar acordado, o pai ou a mãe, um irmão mais velho, com um pedaço de vassoura na mão, porque o rato vai roer o pé do bebê, vai ali contrair doenças, porque estão dentro da lama, e você ser contra isso é inexplicável. Eu até me emociono, até me exaltei agora, vou voltar à minha normalidade. Eu vou diminuir sua temperatura. Tem Diminua. um xará João Luiz aqui da Imbiribeira, ouvindo pela Nova FM. Opa, João Luiz. Faz uma pergunta bem básica. Pergunte a ele se ele toparia um debate com essas pessoas, um Na hora. bate-papo. Que Na não pode hora. fazer debate. Posso. Com qualquer pessoa. Veja, na hora que eu decidi ser homem público, eu conversei isso com meu pai, conversei isso com minha esposa na época. Hoje eu sou separado de Adriana, que é a mãe dos meus filhos, mas eu conversei com a Adriana, conversei com minha mãe, conversei com meus amigos. Ó, agora a gente vai para uma vida pública. E como homem público, a gente tem que estar aberto a pra tudo. suas Então, se esse foi o princípio no momento que eu decidi ser político, então eu topo debate com o seu João Luiz e com quem ele convidar. Pronto, eu vou pra que a gente provocar. discutir qualquer Isso. tema. E eu sou muito simples, viu, Luiz? E Marcelo, se eu souber, eu digo eu sei. Aprendi isso quando eu fui professor. Tive a oportunidade de ser professor, de ser instrutor na academia, depois professor em Certo. escola. Então é o seguinte, o professor ou alguém que está sendo debatido ou questionado, ele tem que, isso eu sei e o que eu penso sobre isso é isso. Se eu não sei, eu vou pesquisar. Então, estou disposto a discutir qualquer assunto. Pessoal, extrapolamos o horário, porque eu duvido que alguém que esteja escutando não tenha gostado. Tem o André Corrêa aqui que está fazendo com o dedo para eu não parar de falar, mas o tempo da rádio é isso. O Marcelo, uns 10 assuntos que ele queria propor,
não vai dar. Pedro fez aqui uma plataforma da entrevista que eu não vi 4 itens. Grazi não falou nada, mas vai falar que está aqui atrás. Só aprendendo. Luiz, eu queria aprender para ver, depois eu ser radialista. Coitada, ela nunca mais volta para cá. Então, eu vou agradecer primeiramente ao deputado Alberto Feitosa. Segundamente, como diria seu Luiz Barbosa, meu pai, falecido. O Dorico Paraguaçu, né? O Dorico. Vamos lá. Os mais jovens também não sabem. Segundamente, ao André Correia, que conseguiu lhe convencer a vir aqui tão rapidamente que alguém furou. Eu digo, André, o deputado vai. Isso foi de ontem para hoje, né? E antes de suas considerações, vamos terminar com suas considerações, eu quero reforçar os agradecimentos ao Marcelo Carvalheira, que possibilitou o nosso início aqui. Agora, invertendo, antes eu agradeci ao Jota, agora eu vou agradecer ao Jota Ferreira na sequência, que foi quem abriu alas para que nós estivéssemos aqui na Nova FM, foi quem nos deu algumas orientações e em quem eu estou me inspirando para tentar fazer parecido. E que também vai ter um programa aqui na Nova FM. Nós estamos aqui porque ele abriu alas, então mais adiante a gente vai falar do programa do Jota de 2 horas, né? Que é a grande... Você quebrou, vai ser a grande novidade da programação da Nova. Ao Pedro Augusto, que está fazendo todo esse trabalho aí de base, levantamento, mapeamento, 1000 perguntas para eu escolher 4. Eu não sei se eu chamo de Garrafinha. Garrafinha. É garrafinha. Caveirinha ou Adson? É garrafinha. Caveirinha ele não me autorizou não, porque ele tá usando essa máscara ridícula que você comprou para ele, que eu tô sabendo. Você comprou essa máscara para ele. 2,50. Bom, então, agradecer, obviamente, à direção, né, ao nosso Chico Barreto, ao Pedro Paulo e a todos vocês que estão nos acompanhando e aos parceiros de rádio que mandaram mensagem. Me perdoe, eu não pude ler tudo, mas eu prometo que amanhã eu abro lendo as mensagens, tá bom? Deputado, antes de sua finalização, podemos confirmar 2 coisas. O primeiro já foi confirmado, que virá uma oportunidade de falar sobre turismo. Vamos ok? embora. E o outro na hora, quem topar o debate sobre saneamento, sobre Recife, pode ser. Debate não, vamos colocar bate-papo. Não dá problema eleitoral. Pode ser também? Pode Suas ser. Considerações finais, muito obrigado aqui por estar no nosso primeiro Tá Feito. Vamos então agradecer a todos da Nova FM, agradecer ao Pedro, agradecer ao nosso amigo aqui, Marcelo Cavalheira, né? Filho do nosso saudoso Vulgo Dengão. Ele tem um apelido, chama Dengão, mas a gente fala no próximo programa. Ah, é? Então eu já vi que eu... Não, se não chamar de Dengão, ele fica chateado. Tem Caveira, Dengão, eu já vi que E Bobó Beroga, Beroga, seu Beroga. E seu Beroga. sou agora Seu Beroga. Como é? Beroga? Seu Beroga. Não, seu Beroga não, Beroga. Porque ninguém é seu, eu sou só Beroga. E agradecer aí também a todos que nos ouviram. Agradecer extremamente aí, de forma muito simpática, singela, a todas as rádios comunitárias que estão nos acompanhando. Perfeito. E dizer da minha satisfação, meu prazer de estar aqui com vocês e a minha disponibilidade para voltar quantas Tanto vezes... para o turismo como o que precisar. Vocês Podemos precisarem. me ter como um consultor oportuno? Eu não acho que eu mereço esse título de consultor, não. Não, consultor, porque veja, no debate que foi colocado com tanta propriedade de vivência que eu acho que a gente pode contabilizar isso. O homem é Se for possível. espora de ouro, tem que ser disposição. consultor notável. Olha, o André fez por trás, assim, com o dedo de positivo. Então, Não, positivo eu vou a considerar o André. disponibilidade. Agora, daí o título de consultor é Notável. bondade de vocês. Consultor Comentarista. notável. pronto, Comentarista, pronto, Consultor. comentarista. Só ele quer ser consultor. É, só ele ele exigiu uma placa de consultor. Disse, Aí Luiz, tá certo. todo carvalheiro merece ser consultor. Isso é ridículo. Mas tudo ele bem. tem um irmão que pinta divinamente bem, é engenheiro mecânico. Olha, se o irmão dele, eu vou lhe frustrar, se o irmão dele pintar como ele faz churrasco, o irmão dele é uma desgraça como pintor. Então vamos Fraquíssimo. A cachaça me disseram que é boa. Bom, É minha família, não? Eduardo Cavalheiro. É? Meu primo. pronto. Topado então, fechado. Topado. Adson, podemos concluir, meu amigo? Gente, muito obrigado. Os percalços eventuais de hoje, vocês vão nos orientando conforme. Zap da participação, repetindo, tem aí a nossa vinheta? Bota lá pra eu dizer o número, que agora até vinheta tem no Zap, Marcelo. Zap da participação. Só aqui no Tá Feito. Lá vai. Obrigado primeiramente a quem conseguiu decorar, a gente falou 2 vezes.
É 98224-4621. Repetindo, zap da participação do Tá Feito aqui na Nova FM, 98224-4621. Tá feito. Tá feito. Apresentação: Luiz Barbosa.